Olá, meu nome é Laura e bem-vindos ou bem-vindos de volta ao Só Mais Uma Volta, um cantinho na internet onde eu falo sobre manualidades, em especial tricô e crochê. Para além daqui desse canal, vocês também podem me encontrar na minha página no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela e também nas notas a esse vídeo. E nessas notas, junto da página, vocês vão encontrar também todas as receitas sobre as quais eu vou falar hoje, nesse nosso encontro, que vai versar sobre uma peça que eu tenho namorado já há algum tempo, que é o cardigan, ou casaquinho de malha, ou casaquinho de lã. E eu andei fazendo uma pesquisa essa última semana sobre esse assunto, porque essa é uma peça que já vem andando nos meus pensamentos já há alguns meses, de tal forma que eu já não sei se fui eu que fui influenciada pela moda ou se eu influenciei o algoritmo das minhas redes sociais, porque nos últimos tempos é só isso também tem aparecido para mim. Eu tenho visto muitos posts, muitas receitas, muitas fotos de cardigans. E eu já não sei se isso foi uma moda que eu não vi passar e que me influenciou, ou se eu andei buscando, porque eu andei buscando, também é verdade, sobre isso nas minhas pesquisas, e isso começou a aparecer para mim. De um jeito ou de outro, essa é uma peça que eu já há muito tempo tenho interesse em ter. E eu não sei vocês, mas eu até andei buscando isso, um cardigan para comprar. Porque eu pensei assim, eu não tô com cabeça nem tempo, há uns tempos atrás, para tecer um cardigan, mas eu queria muito um, e eu comecei a então pesquisar onde é que em lojas, em sites de moda feminina, e mesmo quando eu ia a uma loja, pesquisar e procurar e buscar esse tipo de peça. E não sei como é que funciona aí desse lado, mas aqui desse lado eu tenho um problema hoje em dia. Todas as vezes que eu quero uma peça de lã, de tricô, eu olho e penso assim, por que eu vou comprar isso? Eu sei fazer isso aqui, eu consigo fazer isso aqui. Eu às vezes chego ao cúmulo de tirar foto e falar assim, eu vou tirar isso aqui de cabeça, porque eu não preciso comprar isso aqui, eu posso fazer do meu jeito, que aí eu faço da cor que eu quiser, do tamanho que eu quiser, com o fio que eu quiser. E eu não sei se isso acontece aí do outro lado, mas 99% das vezes eu não faço, eu não compro e eu fico sem a peça, porque depois outras coisas entram na frente, outros projetos, outras ideias, e aquilo fica para trás. Não sei explicar, mas assim, o cardigan é a peça que definitivamente vai sair, vai entrar e vai sair das minhas agulhas nos próximos tempos. Portanto, eu resolvi fazer uma pesquisa sobre vários modelos de cardigans que tivessem por aí, e eu quero partilhar com vocês, tanto as que eu pensei em fazer para mim, quanto todas as outras que vieram a reboque, porque quando uma pessoa começa a pesquisar, começa a ter várias ideias e surgem várias opções. E eu trouxe isso para partilhar com vocês aqui, porque de repente a minha pesquisa pode ser útil para alguém que esteja aí do outro lado. Dito isso, eu quero dizer que a minha ideia para o cardigan era não tanto como o cardigan como um casaco, propriamente uma segunda camada de roupa, mas como uma blusa, como a primeira camada, a peça que vai sobre a pele. Porque a minha ideia quando eu pensei no cardigan era fazer algo mais leve, com mais caimento, que eu pudesse usar com uma calça jeans, com uma calça social, ou com uma saia, ou solto, ou levemente enfiado para dentro do cós da calça, ou totalmente estilizado dessa forma. E portanto eu
busquei algo mais nesse sentido. Tava muito também numa fase muito de rendados, de laces. Então, o que eu vou mostrar pra vocês acaba indo mais para esse lado e não tanto naquela ideia de um cardigan mais estruturado, mais sóbrio, como se fosse quase um Chanelzinho. Não foi isso que eu busquei, tá? E só pra gente ter uma ideia do que a gente vai falar aqui. Obviamente eu também não esgotei, minha pesquisa não esgotou o assunto, né? Há outras ideias por aí. Essas foram as que apareceram pra mim, me chamaram a atenção e que eu resolvi trazer pra partilhar com vocês. Vamos a isso então. Eu, na altura em que comecei a pensar, eu não vou fazer um cardigan, eu vou comprar um cardigan, eu comecei a pesquisar várias lojas. Eu fui ao site da Zara, eu vivo em Portugal. Então eu fui ao site da Zara, eu fui ao site da Cezanne, eu fui a vários sites de moda e para ver se também consegui inspiração, para ver se havia alguma coisa. E na altura eu me lembro, sei lá, provavelmente há uns 6 meses ou um pouco mais, eu vi um cardigan no site da Cezanne que eu gostei muito na altura. E que naquelas ideias de, não, eu vou fazer não preciso comprar. Eu não comprei, aquilo devia ser de outra coleção, porque eu agora fui lá buscar e não encontrei o casaco mais. Mas eu trouxe aqui três outros casaquinhos da Cezanne, só pra gente ter uma noção e pra eu conseguir mostrar pra vocês visualmente a ideia que eu tinha de como que eu quero os cardigans. E eu tenho aqui as minhas notas e vou passar pra vocês as fotos, porque assim eu acho que fica mais fácil. Da pesquisa que eu fiz, a gente tá em maio de 2026, eu não sei se eu falei, mas no site da Cezanne, Cezanne Portugal, essa semana, e o primeiro deles é um cardigan chamado Emile Cardigan, que eu vou colocar aqui a foto, e que é um cardigan que é mais grosso, porque vocês vão ver na foto, ele é mais pesado, mais grosso. É um casaco, com uma calça jeans, é mais ou menos aquilo que eu estive pensando nesses últimos tempos sobre o que eu quero sobre um cardigan. Esse cardigan, ele é um cardigan 55% alpaca, 30% poliamida e 15% lã. É o que eu disse, ele é muito grosso, não é exatamente isso que eu tava procurando. Ele tem esse estilo que parece um ponto brioche também, que também não é algo que seja um ponto com o qual eu esteja muito familiarizado, embora eu saiba fazer. E ele parece ser bem quente, mais de inverno, assim, mais pesado. Não é propriamente o que eu quero tecer nesse momento, mas o estilo é mais ou menos esse. O outro casaquinho, esse sim, já é mais levezinho, mais fino, assim, mais solto e parece bem, embora seja, eu vou falar pra vocês a composição, embora leve morrer, faz bem o estilo daquilo que eu tava buscando num cardigan. Ele é um cardigan, ele é chamado Gaspar. Ele é 37% Baby Alpaca, 37% Super Kid Mohair e 26% poliamida. Mas se vocês repararem nessa foto em que a modelo tá... que consegue se ver o outfit todo da modelo. Ela tá aqui, olha, com ele semi enfiadinho assim na calça branca, com esse estilo bem levezinho, meio estação, fio mais fino... provavelmente um fingering ou um light fingering, gosto. É mais ou menos isso. E se vocês repararem, ele tem... Não parece ter as costas mais elevadas com short rolls, que nem a gente às vezes faz nas blusas. E, portanto, a modelo consegue... Eles também estilizaram o casaquinho com os botões para trás. Porque não fica tão cavado, as costas não são tão altas, então você consegue usar as costas para frente, que também eu gosto muito. O outro casaquinho da Cezanne é o Otelo. Ele é 68% baby alpaca, 30% poliamida e 2% elastano. E ele tem ele já é um pouco mais grosso, não sei se vocês conseguem ver, mas também faz bem esse estilo casaquinho que tá sobre a pele, mais como se fosse uma blusa. É por aí que eu queria ir.
Esses casaquinhos aqui, hoje em dia, custam a volta de 120, 130 euros. Não sei se usando esse tipo de material eu conseguiria fazer um casaco que ficasse muito mais barato do que isso, levando em consideração a lã, né, o que você tem que comprar de lã e tal, fora o tempo, que o tempo é incalculável, né, se a gente for... Mas a gente não tá aqui pensando em custo, porque às vezes a gente vai colocar na ponta do lápis até fica mais barato comprar. A gente tá pensando primeiro no processo, quero fazer um cardigan, e segundo, em colocar a peça exatamente do jeito que eu quero, da cor que eu quero, com o ponto que eu quero, do modelo que eu quero. E, portanto, vamos às ideias que eu busquei na internet. As primeiras receitas que eu vou falar aqui são as receitas que eu realmente considerei fazer. E, portanto, eu vou falar mais detalhadamente sobre as receitas. Depois, eu vou ter uma lista de outros cardigans que eu fui encontrando ao longo dessa pesquisa, no final do vídeo, e que eu só vou passar por eles e mostrar as fotos e, de repente, serve de inspiração para quem tá aí do outro lado, se às vezes tem um estilo diferente ou busca um cardigan para um intuito diferente do meu. Dentre os cardigans que eu queria fazer pra mim, vamos começar. Eu tenho aqui 2 cardigans da mesma designer, que é a Johanna... Eu não sei falar o nome dela. Que é a Colibri by Johanna. Eu não sei falar sobre o sobrenome dela. Mas eu vou colocar aqui, e não se esqueçam, lá embaixo nas notas também tem mais detalhes. Eu coloco o link pro Ravelry dessas designers. E o primeiro é o Jean Cardigan, que é um cardigan super delicado, com um rendado, ele é todo rendado, com uma manga em raglan, ele é todo sem costuras, é tecido todo sem costuras, de cima para baixo, top down, e ele tem, a receita vai do XS ao 4XL, ou seja, de um busto de 93 a 138 centímetros de busto, e a designer diz que é desejável de 2 a 12 centímetros de folga. Esse cardigan da designer é tecido com merino, um fio merino e um fio de mohair juntos. Dá um fingering, mais ou menos. E é feito com agulha 4mm. Eu acho super delicado esse ponto. Esse foi um dos que eu realmente considerei fazer, porque do jeito que tá aqui, mesmo na foto, ela coloca o cardigan assim, enfiadinho na calça, meio pra dentro da calça. E a única coisa que me deixa aqui um pouquinho reticente é em relação à escolha do fio, porque isso vai ser uma constante quase em todas as receitas, são assim. Ela introduz mohair, e o mohair, pra mim, não é tão complicada a questão do toque, porque o mohair não me incomoda frente à pele, mas eu sei que pra muita gente o mohair pode ser bastante desconfortável. Tem gente que diz que o mohair pica e que não gosta e que não consegue. Não é isso que me impede de querer trabalhar com mohair nessa receita, mas é porque eu acho que o casaquinho ia ficar super quente. E a minha ideia é usá-lo na meia estação e não ser algo que eu me limite muito, porque se ficar muito quente também depois, eu fico muito limitada na utilização. O outro cardigan dela é o Pauline. Esse também é um que eu amei, e eu amei especificamente as cores que ela usou, embora eu não seja nada do rosa, mas eu achei esse neonzinho, esse rosa neon, não sei se é porque a gente aqui tá na primavera, já entrando quase no verão, e o verão pede essas cores mais fortes, mas eu adorei esse casaquinho. Ele é bem fininho também, ele é fingering e dá essa sensação também de caimento e ser mais maleável, bem adequado também para estilizar do jeito que ela fez aqui para dentro da calça, que é o que eu queria fazer. Esse cardigan também é um raglan, também é tecido sem costuras de cima para baixo, top down.
Ele vai dos tamanhos XS ao 5XL, de 94 a 150 centímetros de busto, e a designer sugere de 10 a 15 centímetros de folga. Ele é feito com um fio fingering de meia junto com um fio de mohair, de silk mohair, e as listras são feitas com um fio 100% lã, sem mohair, acho eu, que a listra não leva mohair. O que leva mohair ali é a cor principal, esse rosa mais pálido. A mesma coisa do outro, assim, o mohair é algo que não me deixa confortável, mas eu já tinha visualizado esse casaquinho exatamente desse jeito, assim, que ela fez, só que de repente numa cor mais um cinzento por baixo e uma cor neonzinha, assim, um rosinha neon por cima, só nas listras, pra não ser tudo tão rosa, ou algo do tipo, e acho que ia ficar super, super fofo. A agulha, 4,5. Esses são os dois primeiros da Johanna. O terceiro é um cardigan da Cristina, da Mini Knit Design, que é o Camellia Cardigan. Ele é um cardigan, esse também é muito lindo. Lembra um pouco o outro rendado da Johanna, embora o padrão seja diferente. Ele parece grosso, o fio. É um fio também que leva mohair, mas esse ela faz com um fio do We Are Knitters, que é 54% alpaca, 24% seda e 22% mohair. Mas é um fio mais grosso. É um fio DK. É um fio de 50 gramas, o novelo 400 metros, ou seja, 100 gramas, 200 metros. A gente já tá falando de um fio de uma grossura mais consistente. Ela tem 10 tamanhos para esse modelo, que vai do 76 ao 167,5 centímetros de busto, e ela sugere de 11,5 a 17 centímetros de folga. Esse cardigan, ao contrário do outro, é tecido de baixo para cima. Você começa do canelado e sobe até a gola. Ela explica no Ravelry que ela decidiu construir esse cardigan de baixo para cima porque o ponto fica mais bonito nessa direção. Então ela resolveu adequar o cardigan ao ponto do rendado. Utiliza agulha 5 milímetros e leva 6 botões de mais ou menos 2 centímetros de diâmetro. 2 a 2,5 centímetros de diâmetro. Também é uma opção, que eu tô nessa fase dos rendados. O próximo é o Kinvara Cardigan, também da mesma designer, da Cristina. E esse cardigan, ele me lembrou muito aquele cardigan da Sezane, que eu comentei que não tem muita diferença entre a frente e as costas, e que, portanto, pode ser usado com as costas para frente e os botões para trás. Esse cardigan eu acho que fica espetacular para isso, justamente porque ele não tem short rows, ou seja, ele não tem carreiras encurtadas nas costas, e o que faz com que as costas não fiquem levantadas, o que permite que a gente use o cardigan com as costas para frente. É um cardigan que ela teceu com um fio 100% merino, fingering, junto com um fio lace bem fininho de Kid Silk. Também para dar esses pelinhos, né? Eu faria só com um fio fingering, um fio de meia, e acho que ficaria super bem. Faria não, tô considerando fazer. Os tamanhos vão de 76 a 168 centímetros de busto. A agulha é a 4,5. Ele é tecido de cima para baixo com drop shoulders, ou seja, com os ombros caídos aqui. Você pega as malhas, né, e tece as mangas. É uma opção, não acho que fica muito parecido com aquele cardigan da Sezane. O outro é o Whitmore Cardigan, da Andoter Knits, que é M Louden. Esse casaquinho também é muito, muito delicado. Ele tem os desenhos só aqui na parte da gola, da pala.
Também fiquei... Eu tô muito indecisa, porque todos esses que eu vou mostrar agora nessa primeira parte, eu farei, não sei. Farei todos não, mas farei um deles. Ele é super delicado. Leva um fio de capa, ou seja, ele é mais grosso, porque ele pede um fio um pouco mais grosso. É a única coisa que me... Mas eu já considerei a possibilidade de tecê-lo com um fio fingering num tamanho maior, se eu conseguir fazer uma amostra que dê minimamente para calcular. Porque eu gostei mesmo muito, muito, muito desse modelo. Ele foi feito com um fio, 2 fios, um de meia fingering e junto com um fio de suri alpaca seda. Ou seja, ele como tem 2 fios fingering no final é como se tivesse a tecer com um fio de capa. Vai de 80 a 152 centímetros de busto e é tecido com uma agulha de 4 milímetros. Também é construído de cima para baixo, sem costura. E tem assim esse desenho só aqui na pala, na parte de cima. Gosto muito. É muito difícil, tô muito indecisa. O próximo é o Umbria Summer Top. Esse é um estilo completamente diferente, quase mesmo assim mais de verão. Quase não é um cardigan, é quase uma blusinha com botão, né, gente? Porque isso não é um cardigan. Mas na minha pesquisa ele apareceu, eu gostei e trouxe. Provavelmente não vai ser o que eu vou fazer agora, não tem o estilo que eu tô procurando, mas não sei. Ele é da Cookie the Knitter e ele é feito num fio de cachemira e seda. Um fio de espessura fingering. Mas ela também sugere o Knitting for Olive Pure Silk, que é 100% seda, que também dá, que também é um fio de espessura fingering. Ela tem tamanhos que vão dos 83 aos 150 centímetros de busto e sugere de 2 a 10 centímetros de folga. Ele também é tecido de baixo para cima, de cima para baixo, top down, e é manguinhas raglan e usa agulha 3,5 e usa de 5 a 7 botões de 1 centímetro de diâmetro. Gosto muito dessa... Eu não sei se vocês conseguem... Não sei se é a minha percepção, mas a sensação que eu tenho vendo daqui, eu não sei se é a posição dela na foto, mas dá a sensação de que ela tem aqui os ombros com algum tipo de aumentos ou de carreiras encurtadas para fazer essa curvatura aqui do ombro. Parece que o ombro foi modelado. E gosto muito desse ponto que parece um brioche. Acho que fica super fofo e ao mesmo tempo super versátil para usar num clima mais quente. Embora a blusa seja feita em cachemira, né? Cachemira não é propriamente um fio. Mas eu consigo imaginar, com algum ajuste, com alguma matemática, fazer isso aqui num fio de lã e algodão, contanto que se consiga assim uma amostra com um caimento, assim, acho que também ficaria bem interessante. Próximo é o Ingrid Cardigan. Esse também esse é super romântico. É um cardigan super romântico com esse rendado em forma de folhas, não sei, parece uma folhagem que vai de cima até baixo. Gosto do fato das bandas dos botões serem bem fininhas, assim, fica tudo muito delicado. Mesmo o canelado da gola é bem fininho. Então dá logo essa sensação, assim, de algo muito solto, muito leve, muito fluido, muito romântico. Também esse azul, né, colabora para romantizar toda a coisa. Ele é um padrão uma receita da Ida. Eu não consigo falar esse nome aqui, que eu vou colocar aqui, tá aqui na foto. Não sei falar o nome, mas vocês estão vendo aí. Ela usou 2 fios, um de merino, do Knitting for Olive, um fio em merino, 100% merino, e um fio em mohair. Ela tem os tamanhos do XS ao XL, ou seja, vai de 95 a 120 centímetros de busto. Usou com a agulha 4 milímetros e essa composição é feita
é tecida de cima para baixo, top-down, raglan, e a banda dos botões é feita num segundo momento, com double knitting, né? Com aquela técnica do tricô que fica duplo, né? Que fica com 2 camadinhas, assim, o que eu acho que é muito interessante para uma banda de botão, porque não fica com aquela tendência a ficar caído com o peso do botão, muito embora que os botões sejam botões muito levezinhos, bem pequenos. Aqui até só acho que não são, mas poderiam ser tipo pérolazinhas, mas ainda assim evita que fique com aquele peso do botão. O fato da banda ser um pouco mais grossa e mais estruturada. Essa é uma das peças que eu considerei fazer, principalmente pelo fato de que é super delicada. Se eu conseguisse um fio fingering ou até sport que fosse que com a amostra desse esse caimento, essa seria uma das que eu definitivamente consideraria fazer. E a última que eu trouxe, que é nessa linha do romântico, é a cereja no topo do bolo, que é o Olive Cardigan, que é uma receita da Pernille Larsen, que é uma das donas do Knitting for Olive. E ela usa, obviamente, o fio da Knitting for Olive, um fio em merino, outro fio em mohair, que é a mesma composição da receita anterior, a que eu falei agora. Os tamanhos variam de 90 a 141 centímetros de busto e ela utiliza uma agulha 4,5 para fazer essa receita. Também é tecida de cima para baixo sem costuras, tem uma manga raglan e, gente, isto aqui é de uma delicadeza, porque eu não sei se vocês repararam, mas assim, a banda, ele faz esse formato, né? O desenho faz esse formato de quase como se fossem uns losangos, uns diamantes, assim, sei lá como é que é. Só que a banda segue esse desenho, então ele fica com essas aberturas, essas micro aberturas entre os botões, que é exatamente seguindo o formato das folhas. Eu achei isso de uma delicadeza. Sem contar que eu gostei muito, muito, muito desse rendado. É um estilo, provavelmente não vai ser o que eu vou escolher agora pra fazer. Ela fica linda numa roupa mais formal, mais elegante para um evento. Mas não é isso que eu tô pensando agora. Primeiro porque é muito marcado, é muito formal. Embora seja lindíssimo, mas eu queria trazer pra vocês. E porque eu acho que o que eu tô procurando aqui é mais uma peça do dia a dia, uma peça mais versátil, que infelizmente não é esse estilo aqui. Mas eu tinha que trazer e tinha que falar sobre ela porque realmente é espetacular. Essas que eu mostrei até agora são as receitas nas quais estou mexida. Uma dessas aí vai ter que sair. Eu ainda não sei exatamente qual, porque eu também ainda não sei qual fio que eu vou usar. Muito provavelmente vai ser um fio fingering 100% lã ou fio de meia, porque eu não quero que fique nada muito, muito quente. Por isso eu preciso olhar com calma o que vai ficar melhor com o tipo de fio que eu tenho aqui e que eu pretendo usar. Mas, no meio dessas buscas todas, eu tinha que separar algumas receitas que eu vi e que são muito bonitas e que, embora não se encaixem nesse perfil que eu tô buscando, valem uma menção, porque são receitas que realmente, de repente, trazem inspiração para vocês aí do outro lado, como trouxeram para mim. O primeiro deles que eu vou falar é ainda nesse estilo muito clássico, muito elegante, muito romântico. É o Minerva Cardigan, que é esse cardigan da Helene, da Fable Knitwear. Essa designer é uma designer que faz muita receita assim mais vintage, mais anos 60, uma coisa assim super estruturada. Tudo muito modelado e eu acho espetacular. E esse cardigan não foge à regra, ele é um cardigan muito clássico e depois tem esses ombros com essas mangas bufantes, assim, um pouquinho bufantes aqui, uma coisa bem elegante, bem vintage mesmo.
também esse verde colabora, né? Porque esse verde é um verde muito bonito, é um verde que realça esse desenho. Essa peça é construída com mangas raglan, ela é construída de baixo para cima, bottom up. Tem essas mangas com essa estrutura. E a designer sugere lã em espessura fingering ou sport. O próximo, também ainda na linha do romântico, é o Saguaro Cardigan, da Camille, do Massimili, que tem também essas manguinhas em balonê, assim, já mais, também ainda muito estruturadas. Esse já é construído de cima para baixo, top-down, e leva 2 fios de mohair, por isso que ele é muito fofinho, assim, e bem quentinho, e dá essa sensação de mais um casaquinho mais para o inverno mesmo. E usa ponto em brioche, a construção é feita toda em pontos brioche. Achei também super elegante, super... Saindo um pouco desses cardigans mais estruturados, mas ainda bastante romântico, temos o Gaja Cardigan, da Agatha Markiewicz, que é a Manita Knits, que é um cardigan em gola V. Eu não sei se nessa foto vocês vão conseguir ver muito bem, mas ele é um cardigan que tem uma manga que é toda... Vem um rendado que corre daqui do ombro, do início da manga, né? Do ombro não, mas do início aqui da manga até o punho. E eu achei super fofo e delicado. Também, ela tem a receita do cardigan e de uma blusa sem abertura na frente, com essa mesma manga. E esse fio que ela usou é um fio fingering de lã com seda, uma mistura de lã com seda, mas ele pode ser tricotado, tecido em qualquer fio fingering. Clássico, muito bonito. Especialmente se for uma cor mais sóbria, mais... Meu Deus, me fugiu a palavra. Uma cor... Bom, principalmente se for uma cor que não tenha muita variação, para poder fazer aparecer esse rendado da manga. Fica mesmo super interessante e achei tão delicado, embora não seja exatamente o que eu tô procurando agora, é algo que eu com certeza teceria. O próximo, na verdade as próximas 2 receitas são da mesma designer, que é a Zanette Knits, que é o Noura Cardigan, que é um cardigan também tecido de cima para baixo, num fio fingering ou num fio sport, e que tem esse lace todo de cima a baixo, esse já com uma banda para os botões mais grossa e uma gola mais grossinha, um canelado mais robusto, e ele é todo feito num rendado. Ele é tão rendado que chega a ser transparente. Não sei se vocês conseguem ver, mas é muito delicado. Eu achei um cardigan assim super delicado, super fofo. Esse fio da designer é um fio em algodão, lã e iaque, uma mistura. Essa receita, assim como a próxima dela, estão em inglês, mas também estão em português. Existe receita em português. Portanto, eu também achei interessante trazer aí para quem gosta de tecer com receita em português. A mesma coisa é esse que eu vou mostrar agora, que é o Layan Cardigan, da mesma designer, que também tá em português. Ele é feito em fingering e tem esses cabos, esses torcidos, essas tranças, que também acho que dão um interesse muito grande pro cardigan, mas já fica mais assim, com uma ideia mesmo de casaquinho, né? Já não é tão aquilo que eu tava em busca de ser mais uma blusa, por isso que eu saiu daquela minha primeira lista, mas eu consigo perfeitamente me imaginar tricotando isso aqui pra mim, pro inverno, por exemplo. Esse dela, não sei se eu falei, mas é construído de cima para baixo e essa receita especificamente feita em um fio mais grosso de silk mohair, seda e mohair. O próximo, também em português, da Maria Genitz, que é um Mori Cardigan.
Esse casaco, ele é um casaco em fingering com listras. A Maria utilizou para tecer esse casaco o fio da Robledal de la Santa, queridíssimos, em que ela utilizou na cor principal um merino com mohair no verde, na parte verde, e depois nas listras ela utilizou um outro fio que eles têm, que é alpaca, merino e yak mohair. Ele é todo em listras e o que eu achei super interessante dessa receita é que tem bolsos. Não é? Nenhuma das receitas que a gente viu até agora tinha bolsos. E essa tem bolsos, eu achei super fofo. Sem contar que as receitas da Maria, pra quem não sabe, mas eu imagino que quase todo mundo que esteja aqui saiba, são super bem escritas e são espetaculares. Por isso, super recomendo. Não teci, mas sei que é sucesso. Outro casaco de outra designer portuguesa é o Óbidos Cardigan, que é um casaco da Filipa Carneiro, que foi, pelo que eu pude perceber, foi lançado recentemente. Ele utiliza fio da Rosários 4, como é muito comum nas receitas da Filipa, que é o fio Heritage, que é um fio de algodão e lã, de espessura Sport, que tem 100 gramas, 290 metros. E ele é tecido de cima para baixo no método Contíguos e que tem essa banda aqui em lace, com esse rendado maravilhoso. Eu acho que fica um casaquinho super, super delicado. Gostei mesmo muito. Esse também é um dos que não cumpre o propósito do que eu queria, porque esse é mesmo para ser um casaquinho, tanto que ele não tem nem botões. Ele é para ser usado assim mesmo, do jeito que tá aqui, sobre uma malha, sobre uma camisa, né? Mas ele é super lindo, super fofo. E pelo que eu entendi, você primeiro constrói a banda em lace e depois levanta as malhas para poder construir o resto do casaco. Pelo menos foi o que eu percebi no Ravelry. Mas eu vou deixar ali embaixo também, se vocês tiverem interesse, verifiquem, porque as receitas da Filipa também costumam ser super bem escritas e eu não vi a receita, mas não imagino que essa seja diferente. Outro casaquinho que faz muito essa função também, de ser mesmo um casaquinho para jogar por cima de uma camisa, de uma blusa, é o que eu vou mostrar agora, que é o Tuja Cardigan, da Sarah Salomon, do Into the Wool, que é um casaquinho que tem mesmo essa função de casaquinho, né? E ele também tem esse lace, tecido, no caso dela, em Baby Yak seda, que é um fio da Mayak, que é maravilhoso, primeiro super brilhoso e leve, e dá um caimento espetacular em quase qualquer roupa. Eu tenho uma blusa feita exatamente nessa cor, nesse fio, que eu adoro. Parece manteiga, assim, o fio. É muito bonito. Ele também é tecido de cima para baixo e tem essa renda toda, esse padrão em lace que vai por todo o casaquinho. Eu achei também muito interessante. E por último, eu trouxe esse outro casaquinho, que é o Garden Cardigan, da Anke Strick. Esse casaco, ele é já mais um casaco mesmo, não é um cardiganzinho, não. Porque se vocês repararem na foto, ele é um casaco mais longo, mais alongado. Mas o que eu adorei nesse casaco foi essa banda grossa, que dá essa sensação, assim, de casaco que esquenta, que é estruturado. E embora não seja o objetivo aqui desse vídeo falar sobre esse tipo de casaco, ele apareceu para mim na pesquisa e eu achei ele super interessante. Para quem tá no Brasil agora, que vai entrar no inverno, de repente, olha, é interessante. Ou para quem gosta de tecer aqui, como é o caso que a gente ainda vai entrar no verão, mas já quer tecer pensando no próximo inverno, também pode ser uma dica. Ou pode ser uma dica para um trabalho futuro, não sei. Gosto muito desse casaco com essa banda grossa, assim. Me lembra, eu assistia na Netflix uma série com a Jane Fonda, que eu esqueci o nome, que ela... Ai, meu Deus. Ai, não sei, era uma série super engraçada
em que ela se separava do marido e ia viver com uma amiga e eu adorava aquela série, assistia a série toda. E ela tinha um casaco que ela usava que era um casaco assim, só que ainda tinha uma banda ainda mais grossa, porque ela dobrava assim, aquilo dobrava e vinha até lá embaixo, só que dela era quase um sobretudo. Eu achava aquele casaco espetacular e eu ficava assim, gente, se eu achar uma receita que eu consiga fazer esse casaco, eu quero um casaco assim, com essa gola, com essa gola. Eu passei, ó, muito tempo procurando, eu até achei uma receita que era mais ou menos parecida, mas depois acabei não fazendo. Mas eu achava aquele casaco, tudo bem, que a Jane Fonda, né, vestindo um casaco, se bobear o casaco nem era tão interessante assim, mas a mulher é maravilhosa que deixava até o casaco interessante. Mas eu não sei se foi o conjunto ou se era o casaco, mas eu falei, eu quero um casaco igual ao dela. Mas acabou que eu não fiz. Quem sabe pro próximo inverno, né? Não sei. Mas ficam aqui então. Eu não quero me alongar muito, porque eu também não quero que esse vídeo fique super longo. Mas assim, ficam aqui as minhas dicas de cardigans. Eu não sei se vocês têm aí alguma outra dica, alguma outra receita que vocês queiram partilhar comigo. Por favor, se tiverem, comentem e deixem pra mim, pra eu pesquisar. Do meu último vídeo, eu até descobri umas designers novas olhando comentários e é para isso que eu tô aqui também. E, portanto, se vocês tiverem alguma sugestão de algum outro casaquinho que cumpra mais ou menos esses requisitos e quiserem fazer a gentileza de partilhar comigo, eu fico profundamente agradecida. Se vocês quiserem sugerir e me ajudar a escolher o que é que vocês acham, qual desses casaquinhos que vocês acham que ia ficar melhor, ou se tiverem, pronto, alguma ideia, também estou completamente disponível para essa ajuda. E no mais, espero que vocês tenham uma ótima semana, que estejam com as agulhas ocupadas fazendo alguma coisa que vos dê muito prazer. E vemo-nos daqui a uma semana, se Deus quiser, com a minha colcha, que já daqui a pouco vai estar pronta, e com algumas outras peças que eu teci que eu quero mostrar pra vocês. Enquanto isso, sejam felizes. Um beijinho grande.